paraxá de hoje é Bechalar, todos sabem, né? Quando ele enviou. Quando o Eterno envia alguém, ele tem um processo de trabalho com esse enviado. O processo de trabalho é anulação. Esta pessoa que foi enviada, ela terá que se anular. O que é anular-se? O que significa anular-se? Você vai ver no transcorrer do ensino que Moisés vai anular-se porque ele vai enxergar os seus próprios erros e os erros de Israel e terá que interceder por Israel e terá que fazer-se perdoar por Adonai em favor do povo, não é? Então, a anulação ela se dá quando nós declaramos algo sem efeito. Esse sem efeito somos nós mesmos. Porque enquanto prevalecem as nossas ideias, as nossas filosofias, o nosso querer, o nosso eu bem forte, nós ainda não morremos. Interessante que a prefeitura mandou um recado para o Leomar, muito interessante, porque Tu B'Shevat nós realizamos em parceria com a prefeitura, porque nós temos que pedir autorização à prefeitura para o plantio da árvore. Então, esse ano a prefeitura ligou para ele e falou: vocês vão plantar a árvore na mesma praça do ano passado, na Getúlio Vargas, porque a árvore que vocês plantaram morreu. Que bom! Morreu. Símbolo de que alguém morreu. Alguém morreu. Qual é a leitura que eu faço? A sua natureza carnal. A pessoa se mantém de pé, mas ela se anulou. Por isso que a palavra é anular-se. Quando a prefeitura diz e liga dizendo isso, ela está falando ao coração do Leomar e ele fez a leitura muito bem. A pessoa vai anular a sua vontade diante da vontade de outrem. Esse outrem é Adonai. Então, vai se tornar, para que ela possa, o líder possa ser um com Adonai, ele tem que anular toda e qualquer vontade própria. Vocês sabiam que existe uma eclipse, o eclipse anular? Sabe que eclipse é esse? É o eclipse do Sol, que parte dele se torna visível quando ele está eclipsado. Parte dele é visível com um anel assim, ó, redondinho. Ali está falando da aliança com o homem. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Está lá em Cantares, capítulo 2, acho que versículo 16. Até que você diga, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, tem que fazer como o sol, esse astro brilhante que está aí, adorado por muitos, que a Torá proíbe adorá-lo, mas ele mesmo torna-se eclipsado e forma-se um anel em volta dele em forma de uma aliança. Até o sol. Vamos ver, você vai ver isso daqui a pouquinho, quando Adonai fala, através do livro de Eclesiastes, que os jovens, cuidado com a sua juventude, cuidado, porque você precisa se cuidar na sua juventude, para que você não pratique coisas que vão além das medidas e as coisas se tornem agravadas diante do Eterno. O desaparecimento de um astro tão grande como o Sol, pela interposição de um corpo celeste, entre ele e o observador, ou entre o astro e o Sol que ilumina. O eclipse pode ser total, parcial ou anular, para mostrar para nós e desenhar nos céus uma aliança da natureza com Adonai. Imagine só, se a natureza assim desenha, qual é o desejo do Eterno para com cada um dos seus líderes, dos seus servos. Porque não só aquele que vai liderar uma operação precisa se anular, mas todos nós precisamos nos anular. Quando eu me anulo, quando você se anula, você se torna um cilindro igual uma bomba atômica aonde você chegar. Eu vou te mostrar isso com Yeshua. Ele diz assim, ó, vai lá em João.
no capítulo 4 de João. Nossa Haftará é no capítulo 6. Mas para entender o capítulo 6, o versículo 27 e 28 do capítulo 6 de João, nós teremos que entender aqui o capítulo 4 de João, quando Yeshua diz assim, ó, versículo 34. Olha o que ele diz. Veja comigo, capítulo 4 de João, versículo 34. Yeshua diz assim, ó, a minha comida, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Bechalar, e ele enviou. E realizar a sua obra. Isso é Bechalar. E Yeshua está vivendo exatamente isso aqui. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Então aqui ele diz tudo. Por que ele diz tudo? Porque se ele faz a vontade do Pai, ele vai desfazer a vontade daquele que é criminoso, que traz revolta, que traz dificuldades, que não quer se aproximar dos mandamentos, automaticamente vai desfazer, porque ele é um com o Pai. Ele se anulou para se unir ao Pai. Então ele diz, meu alimento, a minha comida, diz aqui nessa minha tradução. Aquilo que eu desejo é fazer a vontade do Pai. Então ele se torna anulado, revogável. É isso que ele se torna. Agora você veja no próprio capítulo 6, para você entender a nossa Haftará. Capítulo 6. Olha o versículo 26 e 27. É a nossa Haftará. E ele enviou. Respondeu-lhe Yeshua, em verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes no Egito, Adonai abrindo o mar, Israel passando em seco, a separação dos primogênitos, toda aquela maravilha, o cântico de Míriam, capítulo 15, toda essa maravilha. Yeshua está dizendo aqui, ó, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Vocês só buscaram, o que Yeshua está dizendo aqui? Vocês só buscaram satisfazer o apetite carnal. A prioridade humana é a satisfação do apetite carnal. É isso que Yeshua está dizendo. Isso é Bechalar. E ele enviou. Olha só, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então, o que nós temos que buscar? Salvação. O que nós temos que buscar? Salvação. Só se adquire salvação com anulação. Tem que desejar intensamente o alimento espiritual. Intensamente aquilo que é espiritual. E deixar a satisfação carnal. Olha só, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Olha só, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Quem vai dar? Aquele que se anulou, Yeshua. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Ele é um com o Pai. Juntos com o Pai, há uma anulação ali enorme. Ele anula a vontade do outro diante da vontade, da sua vontade. Qual é a vontade de Yeshua? A vontade do Pai. E se você fizer a mesma coisa, você anula a vontade do outro contra você. Sério, né? Sério. E ele diz, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Ele está selado que a vontade dele é cumprir as obras que Adonai o mandou. Esse é o enviado. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, Bechalar. Por isso que a palavra-chave da Paraxá é anulação. Se não houver anulação, não vai ter aquele versículo de Provérbios de
Cantares, né? Cantares, capítulo 2, versículo 16. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Você sabia que aquele dedo que está estendido em direção ao último dia de Pães Asmos, é o último dia de Páscoa, aquele dedo é o dedo que o judeu usa aliança de casamento? Você sabia disso? Então, ali está apontando para um casamento. Pastora, mas como casamento? Já sou casado, estou falando de coisas espirituais. Não existe um casamento nem físico se não houver anulação. Você vive com o Biratã se você não se anular? Não tem condições da Priscila viver com o Biratã. Vive? Não vive. Para você viver junto com o outro, você terá que se anular. Isso é materialmente, fisicamente. Imagina isso em proporções espirituais. A cobrança para um verdadeiro enlace matrimonial. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, esse casamento vai ter que acontecer. Esse casamento vai ter que acontecer por quê? Por quê? Porque a promessa bíblica tem que acontecer uma revolução interior para que o casamento aconteça. Que revolução é essa? É uma profunda mudança interior. Profunda. É uma mudança radical. É uma mudança radical na estrutura do indivíduo. Por isso que Yeshua diz, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir as suas obras. Aí você vai entender a Haftará, a Brita Hadashá, da Parashá, e ele enviou. Você vai entender perfeitamente. Quando há uma revolução, há uma mudança política, há uma mudança social, e é uma mudança econômica no Estado. Geralmente, essa mudança acontece por meios violentos. Pois eu vou dizer para vocês que nós somos tão cabeça duras, que às vezes é por meio violento. A Adonai tem que trazer uma enfermidade, a Adonai tem que trazer um acidente muito grave, porque eu vou reconhecer que o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu terei que entender isso. Geralmente, essas coisas são acarretadas e trarão total modificação na instituição, no corpo físico e no corpo espiritual, nos costumes, nas ideologias dominantes. Nas ideologias dominantes. Na física, é um movimento completo de uma figura de forma invariável em torno de um eixo, ó, rodando ali, ó, ou no centro, a revolução de uma roda. Vocês já leram sobre as rodas de Ezequiel? Depois, quando chegar em casa e leia as rodas de Ezequiel no capítulo 1. Leiam as rodas de Ezequiel. É uma roda, ela está presa a um eixo. Por quê? Ali você está vendo que ela está girando em torno daquilo ali. Um movimento circular ou eclíptico no qual o móvel volta à sua posição inicial. A posição inicial que Adonai nos criou é para sermos dele, limpos, puros, como é ele. Nós teremos que voltar a isso. Então tem que causar notável mudança. Tem que causar notável mudança. Não adianta mudar a roupa. Não adianta mudar os cabelos. Não adianta cobrir a cabeça. Não adianta nada disso. É uma mudança radical. Transformar radicalmente. Vai inovar o interior do homem. Vai agitar. Ele vai pôr o homem em rebuliço. Ele vai causar problemas. Você vai convulsionar para aceitar isso. Essa mudança radical. Isso é uma revolução.
Isso é uma revolução. O homem tem que ser transformado para poder conviver com Adonai. Para poder conviver com Adonai. Totalmente transformado. Isso não é fácil. Isso não se consegue de uma hora para outra. A minha vontade, meu alimento é fazer a vontade do Pai e daquele que me enviou. E cumprir as suas obras. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que vai durar para a vida eterna. Então, você pode entender que essa palavra-chave é anular-se, para que venha o brilho do Espírito sobre nós e nós possamos, assim, obter um relacionamento com a divindade. Com a única, com o único, não é com as divindades, os homens divinos, não é? Então vamos lá, no capítulo 13 do livro do Êxodo, que você vai ver ali a introdução da oferta dos primogênitos. Olha bem, consagra-me, capítulo 13 do livro do Êxodo, capítulo 13 do livro do Êxodo. Aí você vai ver, antes de você ler aqui no capítulo 13 do livro do Êxodo, você pode ver Juízes capítulo 4, que ali você vai encontrar, que quando ele enviou, você vai encontrar ali Débora. Quando você encontra Débora ali. Quando ele envia alguém, ele já matou aquela natureza carnal daquele alguém, para que aquele alguém possa ir. Antes de ler aqui no Êxodo, vamos lá em Juízes, capítulo 4, que é a nossa Haftará. Juízes, capítulo 4. Olha aqui. Juízes, capítulo 4, versículo 4, até o 5:31. Ela vai trabalhar exatamente em parceria aqui para livrar Israel, e vai livrar Israel aqui. Por quê? Olha aqui, capítulo 4, versículo 4. Débora, versículo 4, do capítulo 4 de Juízes. É a nossa Haftará de hoje. Mulher de profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel nesse tempo. Ela atendia Israel debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Esse período, a juíza era Débora. Era ela que julgava aqui. Ensinava aos filhos de Israel. Então você pode perceber que Adonai a enviou para um período específico. Não é? Mas essa que foi enviada tem que morrer a sua natureza carnal, para que ela possa ser assim uma juíza. Então você verá que a morte dessa natureza carnal precisa se dar ao líder e a todos os liderados. Do contrário, não morreu a natureza carnal. Nada vai se fazer em harmonia com Adonai. Essa é a nossa paraxá. Bechalá. Quando ele enviou, ele envia aqui Débora. Então, volte lá no capítulo 13. Consagra-me todo primogênito. Diz o Êxodo, capítulo 13, versículo 1. O resgate dos meninos primogênitos tem ligação entre a oferta e a saída do Egito. Olha aqui, capítulo 13. Disse o Eterno a Moisés, Êxodo, capítulo 13, versículo 1. Versículo 2. Consagra-me todo primogênito, primeiro fendedor de toda a matriz dos filhos de Israel, homem ou animal, ele é meu. Torna-se então
a resposta de Israel, esta ordem de Adonai, para quê? Para proteção, um privilégio que recebeu de ser protegido contra o golpe de todo primogênito do Egito. Adonai vai golpear, vai matar todo primogênito do Egito. Mas os primogênitos dos filhos de Israel foram protegidos, tanto de humano quanto de animal. Olha o versículo 2. Consagra-me, Moisés diz ao povo, lembra-te deste dia. Versículo 3, na nossa tradução. Lembrai-vos deste dia, em que saístes do Egito, da casa da servidão, porque com mão forte o Eterno vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado, em que saístes do Egito, da casa dos servos. Olha só. Que saístes do Egito, da casa dos servos. Sim, com a força da mão, Adonai vos fez sair do Egito. Com a força da mão de Adonai, ele vos fez sair do Egito. Não será comido nada levedado. Então, hoje, olha o que diz aí, olha para a sua Bíblia. Hoje, no mês de Abibe, versículo 4, estais saindo. Hoje saireis na lunação da espiga. Em outra tradução, trata-se da espiga nova, do mês de Nisan, ou mês de Abibe. A chegada vai marcar o início do mês. Olha o versículo 5. Aí, quando o Eterno te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, a qual jurou aos teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás esta cerimônia neste mês. Serve neste serviço, nesta lunação. Assim o povo foi constituído aqui como primogênito de Hashem, como primogênito de Elohim. Volta às páginas da sua Bíblia, no livro do Êxodo, vai lá no capítulo 4 do livro do Êxodo, isso, volta às páginas um pouquinho, estou indo bem devagar, confere comigo o versículo 22. Israel é o meu primogênito, olha aqui, versículo 22 do capítulo 4 do livro do Êxodo. Dirás a Faraó, assim diz o Eterno, Israel é meu filho, é o meu primogênito. Aqui nós estamos encontrando a elevação de Israel ao mais alto grau e o privilégio eletivo de Israel, o privilégio eletivo aqui de Israel, o título de filho de Elohim, filho de Elohim, e é conferido a este povo outrora escravizado para uma liberdade e que reconhece Adonai como pai. Só é livre da escravidão, preste atenção, quem reconhece Adonai como pai, porque senão você continua escravo de Faraó, rei do Egito. Nosso rei, antes da destruição do templo, do segundo templo, diz o profeta Isaías. Quem é o nosso rei? Adonai. Vamos lá em Isaías capítulo 1, para entender. Estou indo devagarzinho, porque nós precisamos entender. Isaías capítulo 1, versículo 2. Antes da destruição do segundo templo, diz o profeta Isaías. Olha o que ele vai dizer aqui. Que ele criou filhos, mas os filhos deram coice, iguais a animais irracionais. Isso aqui. Olha aqui. Ouvi, ó céus, versículo 2, do capítulo 1 do profeta Isaías. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, pois falou o Eterno. Eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim, porque não me obedecem.
porque não me obedecem. É isso aí. Por quê? Porque o título de filho de Elohim é conferido a um povo que era escravizado, agora é livre. Livre pela soberana vontade de Adonai de os libertar. Livre, mas o povo não reconhece e Adonai vai reclamar pela boca do profeta. Volta lá em Êxodo 4. Volta lá. Êxodo capítulo 4. Estou indo devagarzinho para todos vocês acharem. Olha aqui, Moisés está aqui diante do Eterno, numa situação bem tensa entre Adonai e o seu profeta Moisés. Por quê? Porque olha aqui, versículo 23 agora. Nós lemos o 22, agora vamos ler o 23. E eu te disse, deixa ir o meu filho para que me sirva, para que seja meu servo. Deixa Israel sair para que seja o meu servo. Mas tu recusastes deixá-lo ir, por isso matarei a teu filho, teu primogênito. Aqui foi anunciado que morreria todo primogênito do Egito, se o Egito não liberasse Israel. Olha o versículo 24. Então Moisés, no caminho, numa estalagem, encontrou o Eterno e o quis matar. Adonai o encontra e procura fazer Moisés morrer a sua natureza ainda. Fazer morrer a sua natureza ainda carnal. Essa nossa natureza carnal tem que morrer para que eu possa me relacionar com Adonai e com os filhos de Adonai em liberdade. A natureza carnal de Moisés, para que este possa servir a Adonai. Olha quem era Moisés, aqui ainda precisava morrer a natureza carnal para servir a Adonai. Conosco é totalmente diferente. Nós damos opiniões que nós queremos, nós falamos como nós queremos, nós seguimos o que nós queremos, nós fazemos o que nós queremos, nós fazemos tudo porque nós somos deuses, podemos tudo. Não é assim. Aqui Moisés ainda estava um pouco vivo na sua natureza carnal. Por isso que nós somos chamados de deuses. Queremos agir como Deus. Sem morrer a natureza carnal, Adonai nem nos recebe. Sem a morte dessa natureza. A proteção dos primogênitos se apresenta agora como uma vocação. Israel responde a ela. Vou falar outra vez. A proteção dos primogênitos, que você acabou de ler aqui, em Êxodo, no capítulo 13, que você acabou de ler aqui, se apresenta como uma vocação. Você foi chamado por Adonai. Israel responde a ela o que é a vocação. É um ato de clamar alguém para servir a Adonai. Não é servir ao homem, é servir a Adonai, depois ao homem. Primeiro eu sirvo a Adonai, depois eu sirvo os meus irmãos. Apelo ao ministério para cumprimento de deveres e de funções, servir a pátria espiritual. Você não serve a Adonai de qualquer jeito, com uma natureza pecaminosa totalmente elevada, nem você nem eu. Se não morrer essa natureza carnal. Não. Você foi chamado para auxiliar, para ajudar na formação de um povo. Vou repetir. Você foi chamado para auxiliar, para ajudar na formação de um povo. Isso é vocação. Um povo que vai herdar a vida eterna. Que deixa o Egito
para desempenhar as suas funções de servo de Adonai. Para desempenhar as funções de servo de Adonai. Você não consegue dar ordens em Adonai. Ninguém consegue. Você foi chamado para ser servo de Adonai. O Eterno mais tarde dará a Israel um terreno próprio, uma terra, um solo, a que os seus servos se vinculam, chamado solo pátrio, a Eretz Israel. O resgate dos primogênitos aqui se dá agora. O resgate dos primogênitos. Deixa eu ver aqui, aonde é que eu estou? Eu acho que eu saltei aqui alguma coisa. O resgate dos primogênitos aqui, ele vai se dar, não está certo, ele vai se dar também em, deixa eu ver aonde que eu me ando aqui, nas minhas folhas. Ele vai se dar também no tratado de Êxodo 22, de 29 a 30. Vamos lá. Passa as páginas da sua Bíblia aqui comigo e vem em Êxodo 22. O resgate dos primogênitos. Vai tratar aqui agora. Êxodo 22, versículo 29 e 30. Olha aqui. Êxodo capítulo 22, versículo 29 e 30. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas, das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Eu vou ler em outra tradução. Teu pleno, aquilo que é plenitude, teu transbordamento, não atrasarás a trazer para mim. O primogênito de teus filhos me darás. O melhor que você tem, aquilo que é pleno, me darás. Aquilo que é cheio, aquilo que é inteiro, aquilo que é completo. Trata-se, portanto, do fruto que está amadurecido e é próprio a ser comido. O fruto está amadurecido e próprio a ser comido. É esta casa. Isso significa abundância, em pleno dia, em plena rua. É uma locução que vai expressar cheio de energia para dar. Esta casa está pronta para dar. Ainda está brigando para não dar. Ou então dar do jeito que quer dar. Adonai não vai aceitar. Não vai. O teu transbordamento não atrasarás. Aqui, ó. O primogênito de teus filhos me darás. Olha só. Olha como está em outra tradução. O teu pleno e o teu transbordamento. Você tem muito. Esta casa está cheia. Não atrase em dar a Adonai o que lhe é devido. O que lhe é devido. O primogênito de teus filhos me darás. O teu transbordamento não atrasarás. Porque você está, sobejando de coisas. Me darás. Transbordar em português é sair pelas bordas. Entornar assim, Você já viu uma coisa efervescente que entorna tudo? É assim. Derramar-se, espalhar-se em torno pela muita abundância que esta casa tem recebido de Adonai. No hebraico, transportar é dema, que significa lágrimas. Foram muitas e muitas e muitas e muitas lágrimas derramadas para chegar até aqui. Muitas e muitas e muitas. O termo hebraico é empregado aqui para falar de uma terra que está inundada de lágrimas, de Nair, de lágrimas, pelas vidas. Acorde e não durma, que eu vou te acordar. Olha só, transbordante, inundada em favor das vidas. Nós não somos devedores diante de Adonai nesse quesito. Não somos. Por aqueles que clamam por justiça.
por aqueles que clamam por justiça. Esta casa está inundada de lágrimas por aqueles que clamam por justiça. Vamos conferir isso em Isaías capítulo 16, de 1 a 9. Isaías, capítulo 16, de 1 a 9. O teu transbordamento não atrasarás. Não atrase, não, porque não é época de atrasar nada que precisa se fazer para Adonai, porque senão a coisa vai pegar para nós, não vai ficar boa, porque o tempo está cumprido. Olha aqui, Isaías capítulo 16, deixe-me chegar lá. Olha aqui, de 1 a 9. Enviai cordeiros ao dominador da terra, desde Sela, no deserto, até o monte da filha de Sião. Como pássaros que vagueiam, como ninhada dispersa, assim são os filhos de Moabe, junto aos vales de Arnon. Dá conselhos e executa o juízo. Põe-te a tua sombra como a noite, em pleno meio-dia. Esconde os desterrados, e não descubras os fugitivos. Habita entre ti os meus desterrados. Ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor. Ó casa Rehóvoth, serve de refúgio para aquele que quer destruir. O opressor terá fim, cessará a destruição, o agressor desaparecerá da terra, porque o Messias está às portas. Um trono se firmará em amor. Trono de quem que se firmará em amor? Sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue, que busque o juízo e se apresse a fazer justiça. Quem é esse? Yeshua. Ouvimos a soberba de Moabe, soberbo em extremo, da sua arrogância, da sua soberba e do seu furor, mas a sua jactância é vazia, o seu orgulho é vazio. Portanto, os moabitas uivarão por Moabe, lamentarão e prantearão pelos homens de Ki-Haresete. Os campos de Esbom enfraqueceram, a vinha de Sibma, os senhores das nações derrubaram os seus melhores ramos, vão chegando a Jazer, andam vagueando pelo deserto, os seus rebanhos se estenderam e passaram além do mar. Pelo que prantearei, olha a lamentação, olha o choro aqui do profeta, pelo que prantearei com o pranto de Jazer, a vinha de Sibma, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Elale, Ale. O júbilo dos teus frutos de verão, da tua cega, desapareceu. Isso aqui é o clamor por justiça. Isto aqui é o estabelecimento daquilo que Adonai tem falado, que lágrimas têm sido derramadas para que venha a justiça de Adonai. Olha Jeremias capítulo 13. Olha comigo Jeremias capítulo 13. Logo depois de Isaías é Jeremias 13. Não atrasarás. Teu pleno, teu transbordamento não o atrasarás. O primogênito de teus filhos me darás. É o pleno que ele quer. Aquilo que está transbordando que ele quer, não o atrasarás. Não ponha-o para trás. Olha Jeremias 13. Olha o versículo 15 a 18 de Jeremias 13. 15 a 18. Escutai, inclinai os ouvidos e não vos ensoberbeçais, pois o Eterno falou. Dai glória ao Eterno, vosso Elohim, antes que venha a escuridão e antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos. Esperais a luz, mas ele a mudará em sombra de morte e a transformará em escuridão. Mas se não ouvirdes, a minha alma chorará em locais ocultos, por causa do vosso orgulho. Amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Eterno foi levado cativo por nada.
disse ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, pois já caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. Não atrasarás aquilo que é pleno, aquilo que precisa chegar. Não ponha para trás, não faça demorar aquilo que é pleno e aquilo que precisa chegar. Não deixe retardar. Não impeça de progredir. Não impeça, venha assustar o desenvolvimento, não venha prejudicar. Não venha prejudicar. Olha, Êxodo capítulo 22, volta lá comigo. Vai lá no Êxodo 22. Por favor, foi de onde nós saímos. Êxodo capítulo 22, versículo 29. Nós estamos ali. Olha aqui. Êxodo capítulo 22, versículo 29. Foi o que nós lemos. Olha só. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás com os teus bois, com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, mas o 8º dia me entregarás a cria. O 8º dia me entregarás, me darás. A menção desses 7 dias, no versículo aqui 30, você verá que sugere que a doação do primogênito é, no caso dos humanos, a circuncisão. Eu estou dizendo, sugere aqui, que a doação dos humanos é a circuncisão. Veja o 22, versículo 31, veja aí comigo. Capítulo do Êxodo 22, versículo 31. Ser-me-eis homens e mulheres santas. Portanto, não comereis carne despedaçada no campo, aos cães as lançareis, a carne dilacerada. Jogá-la-eis aos cães. Agora Moisés vai se encontrar-se diante de Adonai numa relação perfeita, depois daquela questão de Êxodo capítulo 4. Quando ali ele ainda vai, olha aqui, volta lá no capítulo 4 do livro do Êxodo. Agora ele vai se encontrar numa relação perfeita com Adonai. Moisés começa uma anulação dele mesmo lentamente, e não lentamente, não demoradamente, mas dentro de uma cadência perfeita de Adonai. Ele vai se anular completamente, numa mudança do seu ser, radicalmente, depois de tudo isso aqui, que ainda é lembrado no capítulo 4, que ele foi levado quase que à morte aqui, porque encontrou o Eterno e o quis matar. Matar o quê? A sua natureza carnal, que ainda restava nele. Pastora Sandra, então nós não morremos ainda? Não. Não morremos ainda. Resta em nós muita natureza carnal viva. E precisamos morrer. Morrer a natureza carnal. Vai comigo lá no Êxodo capítulo 34, por favor. Que nós precisamos andar no ensino para chegarmos aqui, que ele vai tratar agora com Moisés, ele vai tratar com Adonai, Moisés, novamente, a respeito do povo. Olha aqui no capítulo 34. O que foi rompido? O que foi rompido, gente? O relacionamento com Adonai. Ele precisa ser restaurado. A fabricação do bezerro de ouro rompeu-se com Adonai um relacionamento. Esse relacionamento precisa ser restaurado. É isso que Moisés vai fazer aqui agora. O que foi rompido precisa ser restaurado.
já que o próprio Moisés progrediu muito, como vocês viram. Vocês viram Moisés no capítulo 4, você vai ver Moisés aqui no capítulo 34. É outro homem. Completamente diferente. Porque essa famosa natureza carnal ainda viva, ainda tinha algumas coisas vivas, precisava acabar de morrer. Precisava acabar de morrer. Então, os 3 tipos de imperfeição do homem se dá. Aqui no capítulo 34, nós vamos tratar dos 3 tipos de imperfeições grosseiras. Vou falar baixo. 3 tipos de imperfeições grosseiras do homem, que precisam ser tratadas, precisam ser perdoadas, precisam ser tratadas. Olha o capítulo 34, versículo 1. Então disse o Eterno a Moisés, Êxodo, capítulo 34, versículo 1. Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras. As primeiras foram quebradas. Agora aqui já são as segundas. Lavra mais 2 tábuas. Nelas, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. Olha como é que Adonai acusa Moisés, que tu quebrastes. Adonai diz a Moisés, esculpe para ti 2 tábuas. Esculpe para ti agora. Não é para mim, Adonai diz. Não é para mim, é para ti. Esculpe 2 pedras, como as primeiras. Escreve sobre as tábuas, sobre as pedras, as palavras que estavam sobre as primeiras que tu quebrastes. A revolta havia levado Moisés, você sabe disso, a quebrar as primeiras tábuas dos 10 mandamentos, do decálogo. O capítulo começa pela repetição da cena, em que Moisés esculpe as novas tábuas da Torá. Adonai se manifesta de novo e desta vez se revela sobre seus atributos, que explicam e arremetem, que nos mostra o que foi dito pela glória de Adonai. Olha o versículo 2. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. Olha só. Posta-te para mim, lá sobre a cabeça do monte. Lá em cima da montanha, você vai falar comigo. Olha agora, versículo 3. Nenhum homem subirá contigo. Ninguém apareça em todo o monte. Nem ovelhas, nem gado se apacentem defronte deles. Pastarão ali. Olha o versículo 4. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras que ele quebrou, agora ele vai ter que lavrar. Levantou-se de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Eterno lhe tinha ordenado, levando na mão as 2 tábuas de pedra. Levando na mão as 2 tábuas de pedra. Então, você vai ver aqui agora que Moisés os havia aqui quebrado as tábuas, porque sobre aquela lei Israel não poderia subsistir. Não poderia subsistir. Por quê? As segundas leis vão ser promulgadas em nome de Adonai sobre o amor obtido pela justiça. Olha só, as segundas leis vão ser promulgadas, segundo as tábuas, em nome de Adonai sobre o amor aliado à justiça. O amor aliado à justiça de Adonai. Então veja o versículo 5. O Eterno desceu numa nuvem e, pondo-se ali junto a ele, proclamou o nome de Adonai. Moisés, ao ver a glória de Adonai, ele se joga no chão, implorando a absolvição total das faltas de Israel. Olha o homem aqui agora. Moisés, ao ver a glória de Adonai, ele se joga no chão, procurando, implorando absolvição pelas faltas. E proclamar numerosas vezes os versículos 6 e 7.
ajoelhando-se para melhor implorar perdão divino. Olha o que está dizendo o versículo 6 e 7. Adonai passa sobre suas faces. Olha o 6. Passando o Eterno perante Moisés, proclamou: Adonai, Adonai, Elohim misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade. Olha o 7, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado. Contudo, ao culpado não tem por inocente. Castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Os 13 atributos de Adonai serão revelados agora, de tal maneira que Moisés poderá transmitir esses atributos ao povo. Detentor é Adonai do bem-querer para milhares, carregador de agravo, de carência e de falta. Ele não inocenta, Adonai, não inocenta, mas sanciona o agravo dos pais sobre os filhos, dos filhos sobre os terceiros e sobre os quartos. Detentor do bem-querer para os milhares. Um amor sem contaminação é o amor de Adonai. Não é o amor humano, é um amor sem contaminação. Possível de egoísmo numa total abertura. É impossível de egoísmo numa total abertura para com o próximo, de quem Adonai quer apenas o bem. O bem-querer visa os outros em quantidade, em milhares de milhares e milhares das gerações. Ele é carregador de agravo, Adonai, da carência e da falta. Carrega as nossas faltas, carrega os nossos pecados, é beneficente e misericordioso das nossas ignorâncias que praticamos contra ele, contra o nosso irmão. O delito que cometemos com premeditação é o agravo. Ele julgamento contrário à verdade que nós fazemos, a falsa doutrina que nós estabelecemos, uma opinião falsa que nós falamos, um engano, um equívoco, um desregramento, um desvario, um agravo, os erros da juventude. E somos nós. Vai lá em Eclesiastes comigo. Eclesiastes é depois do livro dos Salmos. Olha o capítulo 12. Os delitos que nós prometemos, que nós praticamos com premeditação, é o julgamento contrário à verdade. Falamos as coisas sem sabermos e somos contrários à palavra de Adonai. Temos muitas vezes uma falsa doutrina. Olha Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Olha aí. Antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas e tornem vir as nuvens depois da chuva. Essa carência aqui, ele é carregador de agravo e da carência, que implica em uma revolta, uma vontade de romper com Adonai e andar com as próprias pernas, sem direção de Adonai. Isso é ruptura. Para ser privado de necessidades básicas, essas são as carências. É o período legal ou convencional de uma suspensão de um direito ou de uma obrigação que nós temos. A carência é a doença, devido à falta de vitaminas. O cálcio, o ferro, proteínas necessárias à vida. A carência afetiva é pior do que a falta de vitaminas. A ausência total
ou parcial de laços afetivos entre pais e filhos. Esta é a origem de toda perturbação psíquica nas crianças. Difícil de resolver, pois é abstrato e muito interiorizado. Muito. É abstrato. Você não pega, mas muito interior. Muito. Só o perdão divino pode nos curar. Davi diz assim: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Eterno me recolherá. Não me abandonar. Não me abandonará, Ele me recolherá. Essas são as carências. A doença como carência. A doença afetiva é a pior delas. Você imagina a dor de Adonai, do nosso afeto que não é verdadeiro para com Ele. Nós somos falsos. Ele é Pai. Se Ele é Pai, onde está o direito dele? E nós fazemos o que nós fazemos. São as carências. A partir de sua concepção, a criança deve ser entregue por seus pais à guarda de Adonai. O verdadeiro pai de toda criatura vivente. Ele é mais fiel que todos os pais e mães de carne e osso. E a falta que nós cometemos? O erro, a carência e a falta. É o ato não cumprido. A falta é aquela promessa que você fez e não cumpriu. Fez de boca e não com responsabilidade. Estar ausente, não comparecer às obrigações, deixar de fazer, violação de um mandamento por leviandade ou por ignorância. O rei Salomão: eu deixei de cumprir o mandamento por uma violação, por leviandade, ou por não ter conhecimento bíblico. Mas eu violei o mandamento. O rei Salomão clama ao Eterno, vai lá comigo, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 47. Por esses 3 principais delitos: o erro, a carência e a falta. O erro, a carência e a falta. O erro, a carência e a falta. Olha 1 Reis, capítulo 8, versículo 47. 1 Reis. Eu estou com vontade de chorar mais do que de ensinar vocês. É verdade. Porque essas coisas são muito graves. Nós fazemos coisas tão levianas contra Adonai e a sua palavra, mas muito levianas. São muito bobas, são muito infantis. Como filhos não amados, mas que são amados. Olha o versículo 47 de 1 Reis 8. Olha o versículo 47. Olha, veja o 46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de os levarem cativos à terra do inimigo, diante ou perto, na terra onde forem levados cativos, caírem em si e retornarem, e na terra do seu cativeiro suplicarem, dizendo a ti: pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se retornarem a ti de todo o seu coração, e de toda a sua alma, na terra dos seus inimigos que os levaram cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, para que esta cidade que elegestes, e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Ouça então dos céus, lugar da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça, é o que Salomão pede. É o que Salomão pede. Você vai ver aqui em Daniel, no capítulo 9, vai lá comigo. Daniel vai fazer a mesma oração quando eles estão prontos para voltar do cativeiro babilônico, que Adonai botou fora da terra
por causa do excesso de pecado. Daniel vai dizer, aqui no capítulo 9, olha o versículo 5, pode ser o 4, o versículo 4, olha aí para vocês verem. Orei ao Eterno, meu Elohim, eu confessei e disse, ó Eterno, Elohim grande e tremendo, que guarda as alianças e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartamos-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, tudo no plural, nós, tudo no plural. Não está dizendo nada que é o Levi apenas, ou a Sandra apenas, nós pecamos. Apartamos-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos, não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Eterno, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Volta lá no Êxodo 34, o versículo 30, no capítulo 34 do Êxodo, o versículo 7. Adonai é aquele que carrega o agravo, que carrega a carência, que carrega a nossa falta. Adonai, nós estamos falando nós não estamos falando eles, nós estamos falando nós. Olha o versículo 7. Adonai é o carregador de agravo. É aquele que nós já dissemos aqui, ó, da falta e da carência daqueles que têm uma dura carência afetiva. Olha aqui. Veja o versículo 7. O que diz aqui, ó. Que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado. Contudo, ao culpado, ele não tem por inocente. Ele castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. O Eterno suporta as nossas faltas sem puni-las. Adonai vai carregá-las. Não dá vontade de continuar falando, né? Ele próprio carrega o peso dos nossos crimes, que esmagariam a humanidade, se não fosse a sua graça e o seu bem-querer. A graça e o bem-querer não eliminam a verdade e nem a justiça de Adonai. Ele perdoa sem esquecer nem apagar o crime. Ele perdoa sem esquecer e apagar o crime. O sentido mais normal é que Adonai pune, o que é a única possibilidade de reconduzir um culpado a alguma justiça. Esse culpado sou eu e você. Alguma justiça. Confere comigo sobre Davi e a sua instrução de seu perdão e dos castigos que Davi sofre. Mesmo assim, Davi é exemplar a esse respeito. O homem ou a mulher perdoados não são dispensados das consequências dos seus atos, mas suportará o peso do pecado sem desespero, em espírito de submissão, confiante diante de Elohim. Em espírito de submissão, confiante diante de Elohim. Vá comigo no Salmo 32, por favor. Você vai ver ali o que Davi vai fazer. Os 3 tipos de imperfeição do homem
a carência, a falta e o erro, eles devem ser perdoados por Adonai, a fim de que o homem possa se pôr em marcha no caminho que vai conduzir à luz. Olha o Salmo 32, versículo 2. Em marcha, coloque-se de pé. Olha ali, o homem contra quem, capítulo 32 do livro dos Salmos. Nós temos 3 imperfeições: a falta, o erro e a carência. Aqui nós estamos, em outra tradução diz assim, em marcha, o homem contra quem Adonai não imputa o erro, sem embuste em seu sopro. O que significa sem embuste? Significa sem mentira contra si mesmo, sem mentir a você mesmo. Ele não vai ser embusteiro, ele não vai se lisonjear a si mesmo. Ele adula a si mesmo, não adula a si mesmo. Para enganar-se, ele vai confessar o seu pecado. Ele não vai escondê-lo, ele vai confessar. É isso que o Salmo está dizendo aqui, ó, em marcha. O homem a quem o Eterno não atribui pecado, em cujo espírito não há engano. Ele não vai se enganar e nem vai enganar ninguém. Ele vai abrir a boca e vai confessar. É isso aí. Aí ele vai dizendo, ó, enquanto eu me calei, olha para a sua Bíblia, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido, pelo meu grito, todo dia eu pequei. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, me condenando. Isso eu não preciso estar lá nas prisões, não. Eu estou dentro da minha própria casa, quando eu faço algo contra Adonai e contra o meu irmão. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido o dia todo, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Ele perdeu o seu humor. O seu humor se tornou em sequidão de estio. Olha aí o que ele vai fazer. Minha falta. Lembra? A falta, o erro e a carência. Minha falta. Eu faço que tu a conheças, Adonai. Eu não a escondo para ninguém. Qual é o homem que não tem falta? Eu não a escondo, eu faço que tu a penetres. Ele vai falar das 3 coisas aqui: minha falta, meu erro e a minha carência. Olha aqui. Minha falta, versículo 5, ó, confessei-te o meu pecado e a minha maldade eu não me encobri. Disse, confessarei ao Eterno as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Minha falta, eu faço que a penetres, que tu a conheças. Meu erro, eu não cubro. Meu erro, eu não o cubro. Eu disse, confessarei contra mim minha carência. Adonai, tu carrega o erro da minha falta. Tu carregas as minhas faltas. Eu não disse ali atrás que ele carrega? A falta é uma deficiência. É estar ausente, é não comparecer quando Adonai chama, é deixar de fazer o que ele dá ordem e você vai fazer o que qualquer outro ser humano mortal te manda fazer. Você deixa de cumprir aquilo que ele ordena, você omite no compromisso, você faltou ao compromisso da palavra. Você faltou com as suas obrigações. Isso é a falta. E o erro? Não são as 3 coisas? A falta, o erro e a carência? O erro, o que é o erro? É a opinião própria. É o julgamento contrário à verdade de Adonai. A falsa doutrina. Falsa doutrina. Opinião falsa.
é o engano, o equívoco, é o desregramento, tudo isso. É isso aí. Isso aí. São os erros que nós já falamos da juventude. E a carência? Existe uma carência, que é uma privação de um período legal, ou convencional, suspensivo de direitos ou de obrigações. Isso é fácil de resolver. Ela é um período temporário. A doença, carência, falta de vitaminas no organismo, facinho, facinho de resolver. O médico te enche de vitaminas e você resolve o problema. A carência afetiva, só o eterno para curar. Só o eterno. A ausência total e parcial de laços afetivos. Entre pais e filhos. Entre pais e filhos. Criam perturbações mentais na criança. Eu dependo, isso é abstrato. Isso eu não pego. Isso precisa de cura, de libertação. Por isso que Adonai diz no Salmo 27, aquele salmo maravilhoso: se meu pai e minha mãe te abandonarem, o Eterno, obrigada, meu filho, o Eterno te recolherá. Se meu pai e minha mãe te abandonarem, o Eterno me recolherá. Por isso que ele diz isso. Por isso que ele diz assim, a partir da concepção, a criança deve ser entregue aos pais. Vai no Salmo 51, deve ser entregue ao Pai único. Vai ao Salmo 51, que você vai encontrar Davi aqui, depois do pecado, depois que ele pecou com Batseba. Olha o Salmo 51. Você vai encontrar o mesmo pedido no versículo 4 e 5, pedido de pecado pelos erros, pelas faltas e pelas carências. Olha aqui, Salmo 51. Você sabe que esse salmo foi escrito quando o profeta Natã vai a Davi para mostrar-lhe o pecado de adultério com Batseba, a esposa de Urias. E ele começa o salmo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Elohim. Tem misericórdia de mim segundo o teu constante amor. Segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Ele vai dizer: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Nós temos que enfrentar Adonai assim: eu pequei, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E aqui ele fala assim, ó, apaga as minhas carências. Em outra tradução, olha-se, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. Olha só, no versículo 4, ele diz: lava-me bem do meu erro e da minha falta, e purifica-me. Aí no versículo 5 ele vai: sim, da minha iniquidade, das minhas carências afetivas, eu as penetro. Minha falta está permanentemente diante de mim. O Eterno vai cobrir o adultério, o crime, são cobertos pelo amor. Porque nos apartamos de Adonai. Porque vamos buscar em outros as satisfações das nossas carências. Porque vamos buscar em outros a satisfação das nossas carências. Procurar suprir as nossas necessidades com objetos, com pessoas e com coisas. Só o Eterno é fiel e justo para perdoar o nosso pecado, para nos trazer para a sua maravilhosa luz. Então a falta, o erro e a carência que nós cometemos, só Ele pode nos livrar. Por isso que nós nos enganamos tanto e fazemos tantas coisas erradas. Nós, eu não estou dizendo você, estou dizendo nós.
Fazemos tantas coisas erradas contra o nosso Pai, o nosso único Pai, o Elohim, Criador dos céus e da terra. Diante da tua presença, nós nos encontramos nesta manhã. Perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas carências afetivas que têm transtornado a nossa vida, coisas que nós não conseguimos suprir com nada físico, a não ser suprir com teu perdão divino, porque o Eterno diz que se o seu pai e sua mãe te abandonarem, Ele nos recolheria, Ele não nos deixaria órfãos. Portanto, eu te peço por esta casa, eu te peço por todos que estão na internet conosco, eu te peço por cada um de nós que aqui estamos presentes nesta manhã. Perdoa, Pai, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas faltas, perdoa as nossas carências. Toma a nossa vida nas tuas mãos, lava-nos completamente para ficarmos purificados, para chegarmos até Páscoa e podermos nos apresentar diante de Ti e a celebrar a festa de Pêssah, de Páscoa, na Tua presença. Obrigada por este dia maravilhoso que Tu nos deste. Obrigada por esta pequena mostra da Tua presença diante de nós, para que nós possamos confessar os nossos pecados. São nossos pecados, nós pecamos. Perdoa-nos, ó Pai, e dá-nos vida contigo, vida na luz com Adonai. É o que nós te pedimos nesta manhã de Shabat, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Recebe das nossas mãos a nossa vida, as nossas ofertas e tudo que ainda vamos fazer no restante deste dia. Dá-nos a tua bênção nesse Shabat, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Irmãos, eu saí do ar. Quando eu falo que eu saí do ar, porque eu não tenho controle sobre a minha mente. Ontem, às 14 horas, quando saí lá da cozinha, eu saí do ar. Quando eu saio do ar, Alex, é muito ruim, porque você não tem que ser conduzido, você não pode se conduzir, porque você pode criar um acidente para você mesmo. Até às 3 da manhã, desta forma. Quando eu estava tremendamente tonta, andando tonta, mas a Luzia que dirige, a Luzia que me deixou em casa, tudo. Aí eu fui me acalmar diante do Eterno e dizer: Pai, ensina aos teus filhos, da forma que tu quiseres. Eu só vou completar aquilo que tu estás falando ao nosso coração, dos nossos erros e dos nossos pecados. Livra essa casa, para que ela possa permanecer. Livra-nos de nós mesmos. Eu orei a ele e disse. Foi quando às 3 da manhã eu tive condição de sentar e terminar a paraxá. Eu já sabia desde terça-feira que há uma necessidade de uma anulação total para continuarmos caminhando, fazendo aquilo que Adonai tem nos mandado, que é trazer vida a esta cidade, servindo a esta cidade, servindo a Ele em primeiro lugar, depois servindo a cidade. Para isso precisa se anular. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês que estão em casa. Que o Eterno abençoe a cada um de nós, para que juntos possamos fazer o melhor para nós mesmos diante de Adonai e para os nossos semelhantes. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém.